Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos nós mais uma vez juntos fazer um episódio muito maravilhoso, muito legal, criando aqui entre nós uma atmosfera de cura, de transformação, de renovação para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso corpo, para as nossas emoções. E mais uma vez a gente tem uma convidada que é muito especial. Não, primeiro minha companheira Fernanda, tudo bem, Fê? Tudo bom, querido? Que feliz ano novo, Feliz né? ano novo, o primeiro podcast do ano falando sobre saúde. Sobre saúde, Porque é tudo que a gente deseja um para o outro, né? Muita saúde. Verdade. Então a convidada veio Falar apropriada. sobre saúde. E a sua saúde, como tá? Muito bem, graças a Deus. Que Seguindo as dicas dela. Então tá bom. Então vamos fazer esse episódio aqui que vocês vão gostar muito para a gente falar sobre saúde com a nossa convidada especial que vocês vão adorar, que é a Manu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E é muito bom começar o ano a falar de saúde. E é bem o que a gente deseja, né? Uma das primeiras frases do Feliz Ano Novo, que tenha muita saúde. Que bom, estou muito feliz mesmo, principalmente de ser instrumento aí para ajudar as pessoas. Legal, é Manu só pra gente, viu? Pra vocês é Manuela Beth Rangel. É isso aí, Manu só para os íntimos. Tem que ter intimidade para chamar Manu. Não vem que não tem. E para vocês, como sempre, né, a gente tem esse hábito de fazer a apresentação do convidado para vocês saberem o gabarito dessa pessoa, um pouquinho do contexto e formação dessa pessoa. Então eu vou ler um pouquinho aqui a bio da Manu rapidinho. Ela ama trabalhar com pessoas que buscam uma real transformação por meio da mudança de hábitos, exercícios, alimentação saudável, consciência, disciplina e equilíbrio. Ela é nutricionista, educadora física, especialista em nutrição funcional, nutrição esportiva, psicologia positiva, comportamento humano avançado, mindfulness, mindful eating e saúde integrativa sistêmica. Ao longo da sua jornada profissional, ela já orientou mais de 12 mil alunos e pacientes. Olha isso. Apaixonada pela neurociência do comportamento humano, nos últimos anos ela investiu tempo de estudo nessa área para auxiliar as pessoas a ter energia, saúde e emagrecer de forma duradoura, mudando a mentalidade e hábitos de maneira leve e descomplicada. Só isso. Adorei. É só seguir isso que a meta está cumprida. É verdade. Muito bom. Muito bom. Então, tá vendo aí um pouquinho da bio da Manu? E então vamos fazer essa conversa muito legal. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é bem simples, né, para a gente conhecer um pouquinho da Manu. Eu vou fazer uma pergunta embutida na outra. A primeira é por que você escolheu trabalhar com nutrição e esporte? E quando é que você, depois dessa escolha, já formada e já no seu campo profissional, quando que você começou a ver para além daquilo que você aprendeu na faculdade? Eu sempre amei a ideia de aprender sobre saúde, sobre o corpo. Eu sempre fui muito curiosa. Mas eu acredito que eu escolhi nutrição primeiramente para, de uma certa forma, me curar também, né? Eu sempre gostei assim de aprender para aplicar em mim, e eu acredito que foi também um motivo para eu assim, ter também disciplina, exercer isso na minha vida e assim conseguir exercer na vida das pessoas, porque quando você torna isso uma profissão, te traz mais autorresponsabilidade para a sua própria vida. Então, eu acho que eu pensando assim, no porquê eu ter feito nutrição, também foi por um motivo meu pessoal mesmo, né? De eu aprender a aplicar isso em mim e também aplicar isso nas pessoas. E eu sempre fui muito conectada assim, com esportes, desde criança. Não existe a Manu sem o esporte, não existe a Manu sem estar inserida nesse lugar de saúde, nesse âmbito de saúde. Então, sempre isso tá no meu DNA, assim, não sei nem te explicar como surgiu. Nasci assim, né? Não foi uma virada de chave, não foi algo que aconteceu. Para mim, sempre foi junto, assim, né? Nasceu comigo. E aí, conforme eu fui aprendendo e fui trabalhando com alguns pacientes, o porquê de eu ter estudado todas essas coisas que você leu, né, na minha bio, foi porque a nutrição tradicional, ela trabalha, assim como a medicina tradicional, a gente trabalha muito
o visível, né? E tem coisas que a gente vê que não são visíveis. A gente precisa ir um pouco mais a fundo. Então, visíveis que eu digo que são... que a gente consegue estudar, que é palpável na ciência, né? E quando eu comecei a entrar na prática da nutrição, e eu via que as coisas que eu aplicava, às vezes, não dava tanto resultado quanto eu esperava. Daí eu falei, bom, peraí, tem alguma coisa que eu preciso estudar além disso para entender melhor como funciona a cabeça das pessoas, para entender o que eu posso ainda mais ajudar. E é por isso que eu comecei a entrar nesse mundo do comportamento humano, de realmente conhecer o indivíduo na sua integralidade, né? Usar corpo, mente e espírito. Porque aí sim o negócio vai tomando forma, aí sim vai funcionando. E durante esse período, essa questão de você sair daquilo que era tradicional na nutrição e ir para além, abrir novos horizontes, teve uma virada de chave? Teve alguma coisa em você que fez você buscar isso? Qual foi a sua motivação? A minha motivação sempre foi assim, bom, se eu quero ajudar o outro, antes eu preciso me ajudar. Então, eu comecei a estudar para aplicar em mim as coisas. E aí, eu não sei se quem está escutando já sentiu isso alguma vez na vida, mas sabe quando você aprende uma coisa e parece que você já sabia isso a vida inteira e só naquela hora que te deu um clique? Quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, quando eu comecei a entender as ferramentas, as técnicas que vão mudando a tua cabeça, para mim, eu falei, cara, isso é mágico. Parece que eu já sabia disso, mas naquela hora que parece que o aprendizado veio e eu estava relembrando aqueles pontos, né? E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu falei, cara, isso funciona muito. E aí eu achei mágico. E tanto no meu processo, assim, eu emagreci, transformei meu corpo totalmente. Quem me conhece há 10 anos atrás sabe que hoje, por exemplo, meu corpo, a parte visual é totalmente diferente. E não voltou ao que era antes, porque realmente quando você tem essa mudança do comportamento, da mentalidade, do hábito, você transforma a sua vida, né? E aí, quando eu comecei a estudar e aplicar isso em mim, eu falei, cara, isso funciona. E eu preciso que as pessoas que estão conectadas comigo e que me procuram me conheçam essas ferramentas de algum jeito. Então, eu acho que a virada foi muito de, cara, eu preciso mudar a mim primeiro, aplicar em mim e ver se isso funciona real, não só também para ser exemplo, mas para entender que o método é factível, né? Sim. E super funciona, Marcelo. Eu e o Marcelo conhecemos algumas pessoas que são seus pacientes e pudemos observar o impacto e a transformação no corpo delas, né? Pessoas que, inclusive, ainda jovens, tinham muita dificuldade de emagrecer, né? E hoje elas conseguem viver de uma forma absolutamente mais fluida. Harmoniosa. Né? Mais harmoniosa, sem ficar brigando com a balança. Eu tenho, pessoalmente, uma admiração muito grande pela forma com que você se apresenta nas suas mídias sociais. Você realmente ali consegue retratar não só o aspecto motivacional, porque você traz aquela motivação diária nas suas publicações, mas também você está sempre compartilhando aquilo que tem valor para que a pessoa introduza aquilo no hábito dela, e você está sempre chamando a atenção para aquilo que eu gostaria de falar agora, se o Marcelo me permitir. Bora. Que é o fator emocional, né? Quando a gente entra na prática clínica, uma coisa é o que a gente aprende nas universidades, né? Você é nutricionista de formação, mas quando a gente vai para a prática clínica, a gente se depara com uma multiplicidade de intercorrências, de dificuldades, de perfis, de pessoas e de histórias. E aí, obviamente, não há como não encarar o fato de que aquele protocolo universitário que nos foi apresentado para um padrão humano, ainda que com algumas variáveis, não funciona com algumas pessoas. Então, a pergunta é, na sua prática clínica, o tão desejado emagrecimento, né? Não há como não falar como emagrecimento e beleza, sabendo que mesmo que nós queiramos viver num mundo com consciência expandida, nós precisamos estar em paz com o nosso corpo. Sim. Até porque, no nosso entendimento, o nosso corpo é uma morada temporária da nossa alma. Então, eu presumo que, para contribuir para o bem-estar do seu espírito, é muito mais agradável, além do seu estado de consciência estar em paz, vibrante, em harmonia com o todo e consigo, você poder habitar num corpo que lhe é aprazível, um corpo forte, uma morada forte.
uma vez eu conheci uma moça que fazia crossfit intensamente, ela dizia exatamente isso para mim. Fernanda, eu sinto o meu espírito feliz por habitar um corpo forte. E ela era bem forte, tanto quanto você. E eu nunca esqueci. Foi a Vanessa que me falou isso. E aí a pergunta é essa, Manu. Por que é que algumas pessoas, com todas as suas variáveis emocionais, não respondem ao processo de emagrecimento, ainda que elas façam muito esforço, ainda que elas procurem terapias, ainda que elas procurem toda forma de entendimento para chegar num resultado aprazível até para poder conseguir se amar um pouco mais também. Porque o corpo é parte dessa história toda, né? Sim. Acho que tem 2 pontos, né, que você falou que são muito importantes. Essa questão do corpo, do visual, do shape. Eu sempre acreditei muito que o nosso corpo é nosso templo, né? E é a nossa primeira morada, né? Onde a gente mora. Então, é onde você vai conviver com você 24 horas por dia dentro desse corpo aqui. Então, faz muito sentido você se olhar no espelho e se sentir bem com isso, né? Então, se tem alguma coisa no seu corpo que dá para mudar, que é compatível com a tua genética, corre atrás, cara, porque isso vai te trazer uma motivação, uma força interna tão grande que você não tem ideia. Só tem ideia quem passa pelo processo, porque eu falo assim, tem coisas na vida que a gente não consegue materializar, né? E o corpo, assim, então, muitas vezes a gente trabalha e a gente não consegue materializar o resultado daquilo que a gente faz. Porque às vezes é o resultado em outra pessoa, às vezes é algo que não é palpável. E no corpo, quando você faz um processo de uma dieta, né? Ou quando você entra num processo de emagrecimento, treino, você materializa aquele esforço, aquelas competências comportamentais que você adquiriu no teu próprio corpo. Então, olhar para você e ver isso materializado em você é muito forte. É uma energia muito intensa e te traz realmente essa força, como a Fê falou, assim, você se olha e fala, cara, eu consegui construir isso, então isso te traz uma força para colocar isso em outras áreas da vida, né? Então, eu sempre falo assim, é muito bom você se olhar e se sentir bonita? Eu chamo as pessoas, querendo ou não, pelo shape, pelo emagrecimento. Não meu, mas assim, o que eu divulgo, eu quero que as pessoas venham para emagrecer e tudo mais, mas quem é meu paciente, meu aluno, sabe que, no final das contas, isso não é nem o que eu falo, assim, porque o negócio é mais embaixo. Então, quando você começa a entender que, na verdade, os ganhos primários em você emagrecer não é a estética e a beleza, mas sim as competências comportamentais que você vai trazendo para a tua vida, cara, você fica muito forte para conquistar outras coisas. Então, isso é um ponto muito, muito legal que você falou, assim, que eu acho que é muito importante. E outra, por que para algumas pessoas um processo funciona e outras pessoas não? Eu acredito muito que e aí vai muito dessa questão de você olhar a pessoa como um todo, na sua integralidade, porque ninguém é igual, né? Então, na ciência, a gente tem protocolos, mas os protocolos eles não funcionam para todo mundo, porque, no final das contas, cada pessoa ela reage de um jeito diferente. Porque a gente tem traumas, a gente tem histórias diferentes, a gente tem padrões vibracionais diferentes, crenças diferentes. Então, eu costumo falar assim, que a gente atrai... Isso é uma frase que está sempre comigo. Eu atraio o que eu sou, eu não atraio o que eu quero. Então, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Né? Então, se você vibra num padrão negativo, se você vibra em muitos traumas, se você vibra em tristezas, é isso que o universo vai te devolver, né? É isso que você vai atrair para sua vida. Então, como é o teu interior vai refletir no teu exterior. Então, a tua visão de mundo exterior, o teu corpo que é materializado, isso aqui que a gente vê, ele, na verdade, é um reflexo do nosso mundo interior. Então, trabalhar de dentro para fora, para mim, sempre vai ser a chave do sucesso no emagrecimento, na saúde e no corpo físico. Pacientes mais tristes, mais melancólicos, mais depressivos, têm mais dificuldade de alcançar os objetivos. Com certeza. E tendem muitas, ainda mais se tem uma genética que predispõe a isso, tendem a ter mais sobrepeso, porque são muitas questões, né? Você não come por nada. Muitas pessoas comem em excesso, por exemplo, como uma válvula de escape para uma emoção desconfortável, por estresse, por ansiedade, e tudo isso vai criando desarmonias hormonais
que vão intensificando ainda mais as tuas crises de compulsão, né? Então, por exemplo, se você é um cara muito estressado, você libera mais cortisol. Esse cortisol, ele desregula outros hormônios, ele vai criando uma resistência à insulina. Então, isso vai te prejudicando cada vez mais no emagrecimento. Então, enquanto você ficar brigando, tentando fazer uma dieta hipocalórica e não trabalhar as suas questões emocionais, você não vai a lugar nenhum. Vai reduzir a caloria, mas aquela taxa de cortisol alta vai continuar fazendo com que o rendimento fisiológico seja ruim. Exato. E aí, assim, a pessoa vai ficar nadando e nunca vai chegar na praia. Porque ela precisa olhar para essas questões hormonais. E essas questões hormonais, muitas vezes, quando a gente fala em hormônio, as pessoas acham que então eu preciso fazer uma reposição hormonal. Não, muitas vezes você precisa trabalhar um hábito. E esse hábito, na verdade, precisa ser trabalhado dentro de uma mudança de padrão de pensamento. Né? Então, por exemplo, se você tem o hábito de comer compulsivamente, você tem que entender a causa disso. Então, o nutricionista tradicional, né, ou a pessoa que trabalha com a nutrição, ela vai querer usar o alimento para ajudar a pessoa a não ter a crise de compulsão. Mas isso daí vai ser um negócio meio temporário, né? O que precisa tratar é a causa. Então, você tem que ir na raiz do problema. Por que você está com essa crise de compulsão? O que vem antes disso? Né? Os segundos antes da compulsão, o que você pensa? E esse padrão de pensamento veio por quê? Então, é isso que eu trabalho muito dentro das minhas mentorias, por exemplo, né? Que é um trabalho mais profundo de entender realmente a causa. E fora isso, tem muitos sabotadores, né? Sim, sim. Que impedem a pessoa de emagrecer. Muitos. E sabe o que eu observo, né, na minha prática clínica como... com desenvolvimento emocional, é que existe um número crescente e oculto de bulimia. Uhum. Eu digo crescente porque, de fato, aumenta, e oculto porque pouco se fala. As pessoas dificilmente confessam que são bulímicas, né? Você tem experiência com, se alguém estiver nos ouvindo e tiver o hábito da bulimia, e isso é um hábito extremamente angustiante, né? É um hábito que se repete e você quer se entupir daquilo para atrapar um buraco interno e, em seguida, você vomita aquele processo inteiro. Você tem alguma experiência com... E, inclusive, é até interessante falar, porque a bulimia não é só porque, por exemplo, a diferença de uma maneira bem rápida, assim, né? A bulimia, você come em excesso e você quer compensar isso de algum jeito. E tem várias formas de compensar. Você pode fazer fazendo o vômito, né? Mas você pode, por exemplo, fazer atividade física em excesso. Isso é uma forma também de... É uma forma de bulimia? É uma bulimia? forma de bulimia também. Interessante. Então, tem muitas pessoas que é um ato compensatório, né? Então, tem muitas pessoas que... E isso, inclusive, é uma estratégia que raramente funciona para emagrecer, porque conforme você vai comendo, você vai querendo compensar isso de algum jeito, só que você vai querendo comer cada vez mais, né? Então, geralmente, não dá muito certo. Fora que é um estado de doença, né? É um ponto fora da curva ali do equilíbrio, né? É um trabalho que tem que ser tratado de forma emocional, né? Então, assim, junto com o psicólogo, tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar de uma pessoa assim, né? Uma pergunta que não quer calar para uma especialista em nutrição. O paciente bulímico, no seu entendimento, ele tem muito mais tristeza comprimida, ansiedade comprimida ou raiva comprimida? Que pergunta, hein, Manu? Que pergunta. Mas é porque você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Pois pensando assim que ele está querendo colocar para fora, né, no padrão compensatório. É um ódio? Pois é. O que você visualiza ali acontecendo? Ou tem de tudo um pouco? Eu acho que deve ter de tudo um pouco, né? Acredito. Cada um vai ser diferente, né? Agora me pegou nessa pergunta, mas assim, a pessoa quer mostrar de algum jeito, né? Ela quer que os familiares mais próximos saibam o que ela faz? Normalmente ela deseja? Normalmente sim. Quer ser vista, né? Então talvez tenha essa necessidade realmente de ser visualizada, tipo, valorizem-me, né? E é interessante que, por exemplo, a anorexia, o que é anorexia? É você não comer, né? Então, a bulimia você come e quer compensar. A anorexia você não come. E tem um estudo que mostra que o tempo que os pais, que geralmente acontece a anorexia em meninas e adolescentes, né? É o mais comum. O tempo que os pais demoram para descobrir que existe uma menina anoréxica dentro de casa é de 2 a 5 anos. Isso. É muito tempo. 2 a 5 anos. É muito pais tempo. Descobrirem. Ou seja, a pessoa ela consegue enganar a família durante muito tempo, né? Então, ela não come, né? Ela não quer que ninguém saiba, né? Então,
é bem Quando eu tinha 14 anos, bem delicado. Quando eu tinha 14 anos, foi quando eu comecei a me vincular a trabalhos espirituais, né? E aí eu me lembro que eu ficava como médium de apoio. Podemos falar desses assuntos? Claro. Como médium de apoio num ambiente onde tinha um médium recebendo uma entidade que fazia curas. E foi a primeira lição que o espírito que estava incorporado, um médico francês, nos deu ali para o pequeno grupo de médiums de apoio. Veio uma menina, uma jovem, totalmente anoréxica. E logo depois que ele fez o atendimento, com aquele sotaquezinho francês, ele explicou: na Terra, isso é diagnosticado como uma anorexia, mas para nós, do plano espiritual, esse espírito já renunciou à vida. É um suicídio inconsciente. É um caminho de morte, né? É um caminho de morte. É um caminho de morte. E aí, Manu... É porque a pessoa está sumindo, né, na verdade. Ela está desaparecendo. Ótimo, ela está desaparecendo. E aí a gente está falando, né? Eu acho que está sendo... Existe uma utilidade pública muito grande nessa conversa, porque nós estamos numa época muito delicada, vivendo essa intersecção dos valores digitais com o apoucamento dos valores emocionais e morais e familiares. E isso gera um hiato de solidão muito grande nos jovens, nos adolescentes, nas crianças. Uma solidão e um isolamento silencioso, que você não vê acontecendo, e que, num dado momento, pode colocar aquela criança num caminho de morte, ou por hábitos de abstinência alimentar, ou por hábitos de excesso alimentar. E aí a gente está vindo do polo da abstinência alimentar, dessa magreza extrema, como uma forma de desaparecer, de renunciar à vida, seja por diversas razões, causas, traumas, ou por desânimos na própria proposta encarnatória, digamos assim, né, Manu? Mas aí eu queria agora ir para o outro polo, que é o polo dessa obesidade descontrolada, né? Na sua visão clínica, quais são as causas mais frequentes que fazem com que uma pessoa permaneça obesa por muito tempo, em termos de traumas? Em termos de traumas. A parte genética é algo que Conta. conta muito, né? Tem gente que fala assim, a pessoa não consegue emagrecer, porque, gente, parte genética conta muito, né? A gente tem que levar isso em consideração. A obesidade, ela... se a gente pensar que é uma pessoa mais voluptuosa, né? Ela tá sempre pensa assim, ou ela está querendo se proteger de alguma coisa, né? Muitas vezes ela está querendo chamar a atenção de alguma coisa. Ou ela quer se proteger, ou ela quer chamar a atenção de algo, né? Com aquele formato. Com aquele excessivo. formato. Eu atendo muitas mulheres, eu tenho um teste, né? Um assessment que eu faço para tentar identificar quais são esses padrões sabotadores que essas mulheres têm. Porque existem muitos padrões. O que são os sabotadores? Aquilo que é quando as tuas ações vão contra o teu objetivo, né? Quando a tua mente não anda ao teu favor. Então, tem gente que quer emagrecer e não consegue, faz dieta e tal, mas não consegue fazer 15 dias, 30 dias. Então, gente, mas espera aí. Se a pessoa quer fazer algo e não consegue, tem algo que está sabotando ela. Claro. Então, quando você vai estudar aquela pessoa que está ali na tua frente, às vezes ela sofreu um abuso, né, na adolescência. Então, pensa numa mulher que sofreu abuso na adolescência, e isso acontece com muita frequência. E a gente não tem ideia de quanto isso acontece e quanto isso é impactante na vida adulta e no processo de emagrecimento. Então, imagina uma mulher que sofreu um abuso sexual na adolescência ou na infância, e aí ela vai... não cura isso, né? E aí ela vai consumindo cada vez mais comida. Quando ela começa a entrar num processo de emagrecimento, que ela quer emagrecer... e ela começa a se tornar mais magra, ela começa a entender que isso pode, de repente, deixar ela mais atraente, né? Que pode deixar ela ser vista com outros olhos pelos homens, e isso faz ela se sabotar, porque ela volta, muitas vezes, de uma forma inconsciente, lá para aquele trauma, né? Para a região do risco. Para a região do risco. E aí, na hora, ela bloqueia e ela não consegue mais dar andamento ao processo. Então, por exemplo... Desculpe. Não, eu só ia comentar que o problema... disso é que é a palavra inconsciente, né? Então, uma coisa que me libertou, porque às vezes a gente pensa no problema de uma maneira muito intensa, no sentido assim, só tem... Por exemplo, eu identifiquei um tempo atrás, num podcast que a gente fez com uma médica, a doutora Thaisa, está nos episódios aqui, vocês podem ver,
E aí, na conversa com ela, eu não lembro exatamente o que ela falou, eu falei, cara, eu como por compulsão. Você? Você mesmo? descobriu isso? Descobri. Aí eu falei, cara, do que ela tá falando, eu como por compulsão. Aí eu já deu um alerta. Aí depois eu comecei a tentar organizar o motivo pelo qual eu fazia isso, e era ansiedade. Então, quando o meu treino é conseguir tirar mais significado da vida, o que eu quero dizer com isso? Que lindo. Que para cada coisa que você faz atos, você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente anda tão no piloto automático, né? E aí, maravilha. Então, eu consegui melhorar um pouco essa questão de prestar mais atenção por que eu estava comendo tanto. Aí, melhorei muito. Aí, daqui a pouco, há pouco tempo, essas semanas aqui, eu estou percebendo que eu estou voltando com esse padrão de comer. Aí, nossa, por que eu estou fazendo isso? E aí, era por conta da minha filha. A minha filha, ela está ansiosa por algumas razões que a gente está passando, um problema específico, e eu peguei um pouco da ansiedade dela. E aí percebi que eu estava trazendo mais a questão do alimento quando eu estou na presença dela. Então, estou perto dela, eu começo a comer. Percebendo um pouco dessa ansiedade que ela está sentindo, porque ela também está... Copiando o campo, né? Ela está comendo com uma certa... E aí, não está quando normal a alimentação, ela está comendo mais do que Aí deveria. quando você identifica, melhora? Melhora, porque aí você... É como se fosse... O que eu sinto particularmente que é o que você começou de vibração. Nós somos energia condensada e a gente tem uma vibração. Então, essa vibração atrai, né? Total. Que você comentou. Então, a minha solução a gente precisa mudar a vibração e ela não muda do dia para a noite. Mas quando eu trago a consciência e tenho consciência e vontade de acessar essa sombra, porque às vezes a gente não quer assumir isso, né? Eu já ouvi de tantos homens, toda hora eu comento, eu não tenho trauma, eu não faço... Como eu falo, é ruim de ser... Se tu tá aqui, tu tem. E não são a pessoa poucos. não tem, ela não consegue, não dá uma oportunidade para acessar aquilo. Então, eu acredito que, no meu caso, ajudou e isso ajuda bastante. E voltando, né, para isso ser uma pergunta, a primeira coisa que você falou quando eu perguntei sobre quando foi a virada de chave, você falou, eu quero trazer isso para a minha vida. E aí eu queria também saber se você tem alguma experiência dessa, porque a gente olha para você num good shape, forte, e nem sempre foi assim, né? E às vezes a pessoa fala, ela é nutricionista, é genética, fácil, é fácil, né? E a gente sabe que você tem, para quem conhece um pouquinho mais, eu sei que você tem a palavra disciplina para você tem um significado muito forte. Muito forte. Muito eu forte. Preciso dessa... Se você acha que você tem disciplina, você não tem disciplina. Eu preciso dessa palavrinha para minha vida. Então, você consegue compartilhar uma coisa que mesmo depois você de formada e que ainda você vai notando esses padrões em você mesmo e fazendo essa construção junto com os seus pacientes? Sim. Eu também comia compulsivamente. Só que, assim, a minha genética não... me ajuda um pouco a não ter obesidade. Por isso que eu falei que a genética é um padrão importante. Mas, assim, para mim, como nutricionista, era bem frustrante, entendeu? Eu trabalhar com isso... Eu falei, peraí, se eu estou trabalhando com isso, eu não consigo nem aplicar isso na minha vida, então eu preciso arranjar algum jeito, entender como isso funciona para eu começar a aplicar em mim. E o primeiro passo para você tratar algo, a Fernanda sabe, é você tomar consciência daquilo. Enquanto você não toma consciência de que você tem aquilo, você não consegue tratar. Né? Então, é o que você falou. Quando eu te perguntei, e melhorou? Melhora. Só o fato de você ter consciência já melhora. E aí, existem outras técnicas para você fazer essa mudança de mindset, que é um processo, né? Da mudança da mente, né? Do padrão de pensamento mesmo. Mas, sim, eu tinha compulsão, eu comia o tempo inteiro, eu não era regrada na alimentação, eu ia para academia, fazia o que a gente chama de treino fofo, né? Eu ia lá, fazia 2 séries lá de uma cadeira extensora, ficava de saco cheio e ia embora... Só que isso me frustrava, porque, se eu sou profissional da área, eu quero também poder ser exemplo, assim, né? Porque, querendo ou não, gente, óbvio, não é porque eu desenvolvi aí o shape legal que eu tenho mais conhecimento que outras pessoas da minha, né? Que são meus profissionais, colegas de profissão. O conhecimento está aberto a todo mundo, mas, querendo ou não, vende. Né? Você trabalha com saúde, com estética, é importante que você também consiga colocar isso em prática na sua vida. Então, para mim, era importante também ser exemplo.
Então, colocar isso tudo na minha vida foi mega significativo, né? Mas acho que assim, a tomada da consciência é o primeiro ponto de você entender que, sim, todas as suas questões internas, aquilo que você viveu, os traumas, por isso que é importante você olhar de forma muito profunda para você. E eu bato muito essa tecla no meu Instagram, assim, eu falo, cara, olhem para as suas sombras, tem que olhar, tem que vasculhar, se tá tudo bonitinho, tá tudo uma coisa errada, porque tem que olhar, não adianta, e quanto mais você olha, mais a gente vai descascando a cebola. Não é fácil, é difícil, mas pode ser um período muito feliz, porque você vai se livrando de muita coisa, e você vai vendo isso no teu corpo. E eu falo, tem muitas pessoas, eu tenho pacientes que emagreceram 50 quilos sem fazer dieta. Que isso, Manu? Só fazendo o trabalho de mudança de comportamento, só fazendo o trabalho de dentro para fora. Que lindo. Só trabalhando traumas, se curando. Então, é óbvio isso, porque quando você vai curando as suas feridas internas, você não vai tendo mais ansiedade, você não vai querer mais comer compulsivamente, você não vai querer buscar o açúcar para te liberar a dopamina, porque a dopamina é um neurotransmissor que você quer e vai te viciando, né? Então, você vai buscando isso, isso já vai vindo harmonicamente, né, na tua vida. Esses dias eu estava terminando de ler um livro e ele falava exatamente isso, assim, se a gente pensa que o divino criou tudo e criou as micropartículas, né, os prótons e os elétrons, eles foram criados por Deus na sua divindade, e então eles foram criados na base do amor máximo. Quando a gente não está vibrando no amor, existe uma desordem muito grande nessas partículas, né? E o nosso corpo fica em desordem. E aí a gente vai causando doenças, a gente vai causando excessos. E quando você vai vibrando em amor, em harmonia, mas é o amor mesmo, né? O amor divino, né? Tudo isso vai entrando em harmonia. E aí você vai ficando mais bonito, você vai ficando, a tua luz resplandece, você tem menos doenças, você vai se autocurando, né? Então esse trabalho interno é um trabalho de autocura. Então a gente pode concluir que os pacientes que mais conseguem manifestar e vibrar essa energia do amor, ainda que embrionário, são os que mais oferecem resultados. E esse foi um ponto que, assim, quando eu comecei a estudar sobre neurociência do comportamento, entender um pouco mais sobre como a mente do homem funciona, foi porque eu comecei a entender... Eu comecei a pegar a classe dos meus pacientes. Eu falei, bom, se eu atendo 100 pessoas e 10 pessoas têm resultado, por que as outras 90 não têm? E aí eu comecei a ver que aquelas 10 pessoas eram pessoas muito bem resolvidas emocionalmente. Muito. Eram aquelas pessoas que falavam assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, não importa o que aconteça na minha vida. Não importa se eu tenho dificuldades, porque assim, todo mundo tem dificuldade. A vida é uma montanha-russa, né? Sim. Se não tá uma montanha-russa, sim, tem alguma coisa estranha. Então, a gente não pode deixar com que isso afete aquilo que você quer. Então, o teu objetivo. Então, eu comecei a entender isso. E aí, foi por isso que eu comecei a estudar, né? E aí, fez muito sentido. Uma coisa que me toca muito a gente falando de emagrecimento, sim, e dessa questão de você ter um corpo, esse exemplo da sua amiga que falou que sente, o espírito dela habita um templo forte, né? Ela disse. E isso é digno, né? Eu acho muito. Você tem o seu espírito habitar num lugar digno. Então, isso me vem muito. E o mais interessante nessa jornada, que eu iniciei desde o podcast, desde que a gente começou, é que eu sou um exemplo de perder peso sem fazer dieta. Né? Uhum. Fui perdendo, e só com mudanças de hábitos que foram vindo. E hoje... eu sempre tive o meu melhor sentido é o paladar e o olfato. Uhum. Assim, tem um cheiro, eu sinto primeiro que todo mundo, e o paladar também são meus sentidos muito apurados. A audição é zoada, mas sou meio surdo. Você fala, mas o paladar e o olfato são muito fortes. E eu comecei, e aí durante essa jornada, esses aprendizados e tudo que está acontecendo na minha vida, hoje o alimento, ele tem um significado diferente para mim. Isso é mágico, não é? É muito mágico. Quando você vê a pessoa que antes era compulsiva, nem pensa no que vai comer, só come tudo que vê pela frente. E quando você começa essa mudança interna, o alimento faz sentido, aquilo que você come faz sentido. Tudo começa harmonicamente e magicamente fazer sentido. E aí, quando você entra nessa fase...
você não pensa mais em dieta, você vai no flow, entendeu? Fica intuitivo, né? Exato. E esse é o meu ponto. A partir do momento que essa mudança de comportamento de hábito começa a se tornar intuitiva, você não pensa mais para fazer, cara, você se livra. E aí a comida não é mais um peso para você. E esse o meu objetivo, é não fazer com que as pessoas não tenham mais aquele peso em comer. Você vai perguntar para mim, você faz dieta? Hoje eu não faço dieta. Óbvio que eu tenho conhecimento, isso me ajuda. Mas eu não fico pensando, vocês já saíram para almoçar e comer comigo várias vezes. Eu como de tudo. Eu como de tudo, não sou aquela pessoa fresca para a comida. E mesmo assim, isso não faz eu perder os resultados que eu quero. Então é muito isso, assim. E eu acho que é bem o que você falou, assim, quando você muda o teu padrão vibracional, não é só o corpo que muda, muitas outras coisas. E uma coisa muito legal que eu vi recentemente e também teve um significado muito profundo para mim e para vocês com certeza, foi do Hugh Lance. Eu nunca sei se estou pronunciando correto. Hugh Lance, o criador da técnica do Ho'oponopono. E o Dr. Luiz Augusto, que veio recentemente aqui, também ele ressaltou isso, que é você começar a ter percepção da consciência em tudo. Então ele estava comentando, acho que no vídeo que eu vi, ele ia pegar uma camiseta e perguntava para as camisas no armário quem queria sair com ele naquele momento. Maravilhoso, legal fazer isso com comida. Do criador. Exato, né? e é exatamente. Então hoje eu vejo isso com alimentação. Vai querer vir? Então é um pouco sobre isso, assim. E o legal da gente estar fazendo esse episódio é que eu passei a semana inteira assistindo Netflix e recomendo para vocês aquele Como Viver até os 100 anos. Não sei se vocês já viram. Não vi não. Nossa, é muito legal. É um pesquisador americano que começa a pesquisar várias comunidades que ele chama de Blue Zones, né? Zonas azuis, que são pessoas que tem um número muito grande de centenários. E teve um caso também muito engraçado, que foi um senhor, que o pesquisador foi, numa região, acho que era eu não lembro do país, mas ali perto dos Estados Unidos, ali, embaixo na América do Sul já, não sei se é... Ou América Central também. E numa região rural. E aí ele falou, eu vim para falar com o senhor tal, ele tem mais de 100 anos. Aí ele, sou eu. Era um senhor que estava montando a cavalo, assim, com 100 anos. E aí ele, aí ele ficou olhando assim, o pesquisador não acreditou, pegou o nome completo, pediu o documento dele, ele entregou o documento. Ele não acreditou, pegou o nome dele e foi no cartório da cidade para confirmar se ele tinha 100 anos, porque o pesquisador não acreditava. Ele falou, no máximo eu te dava 70 anos, porque era absurdo, assim. E aí, existe um segredo, né, para longevidade. O segredo. E o segredo era justamente isso, era tornar a vida um padrão em que não é a dieta, não é sobre a dieta, né? Então a gente está falando muito mais do que emagrecimento, né? A gente está falando dessa dignidade, tipo, você viver num corpo digno, que você ame o teu corpo, você viver num corpo em que você... A velhice, quem gosta da velhice? Eu não curto a velhice, a gente vai ficando velho. Mas sabe qual é o segredo da longevidade, no final das contas? É o amor. É verdade, tem uma pesquisa que fala... E é o amor, mas o amor, quando você fala em amor, as pessoas acham que é o amor do conjugal, do relacionamento. Não, é o amor divino. Quanto mais você entende e tem consciência de que você é Deus e Deus é você, porque você foi feito dele, você é feito de amor, e quanto mais você vive em amor, mais você tem longevidade. E mais as partículas vão vibrando harmonicamente. Isso é muito mágico, isso faz muito sentido. Agora, acredito que o nosso grande desafio é entender e viver no amor, né? Exato. Porque se for a gente falar sobre qualidade, por exemplo, voltando a essa questão da alimentação, não é horrível você comer e depois ficar baqueado, afrontado, baqueado, empanzinado. Então hoje é uma coisa que eu observo muito, e no documentário ele faz uma listagem durante os episódios das coisas que faz você viver mais. E um dos episódios que é feito acho que é Okinawa, no Japão, uma das técnicas daquele povo é 80% full. Então, você não esperar ficar satisfeito. É quando você achar que vai ficar satisfeito, você para de comer. É isso.
E eu achei, nossa, que interessante. Se não me engano, a frase que fala Hara Hashibu. Eles falam isso, não? Isso mesmo. O Hara Hashibu é uma teoria que você come lentamente, porque a mastigação vai te ajudar a dar o tempo da sinalização da saciedade, porque a saciedade não é o teu estômago cheio. Ela vem por conta é uma sinalização cerebral, né? Então, só que isso precisa um tempo para acontecer, porque até a comida chegar lá no teu intestino e fazer essa sinalização demora uns 20 a 30 minutos. Se você almoça em 5 minutos, você vai querer comer mais, porque você não está satisfeito ainda. Só que assim, aí você pode pensar assim, eu como até eu ficar 80% satisfeito e eu falo um Hara Hashibu e empurro o prato. Empurro o prato, daqui 10 minutos você não vai nem lembrar que senti fome. Eu comecei a fazer isso quando eu comecei a emagrecer, e aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu pensava assim, bom, agora que eu tenho dinheiro, né, eu vou... Ela ficou rica, né? Não, eu vou comer tudo que eu quiser, né? E aí quando eu comecei a estudar isso, eu falei, cara, agora eu vou nos restaurantes e eu quero sair do restaurante ainda com uma fominha. Esse era o meu intuito. Antes eu chegava no restaurante, eu comia tudo que eu via pela frente. Né? Porque podia comprar, eu queria comer tudo. Aí agora, na época eu falava assim, não, eu vou entrar, vou comer 80%, bem fina, como uma lady, né? Mastigando, né? E aí quando eu ficar 80% satisfeita, eu vou parar de comer. E é muito legal como funciona. Muito legal. E é bem isso. Sabe que uma coisa que eu estava pensando nessa questão do amor, acho que uma pergunta, a gente tem muitas respostas fazendo perguntas inteligentes. Se a gente começasse, todas as ações que a gente tivesse com relação à saúde do nosso corpo, se a gente se perguntasse de que jeito eu posso estar mais liberando amor para mim nesse momento, o que eu faria nesse momento? Né? Então, você abre a geladeira. Bom, de que jeito eu posso me amar mais nessa hora? É comendo uma barra de chocolate inteira, mas de verdade, né? Porque aí tem gente que vai falar, não, eu vou me amar comendo uma barra de chocolate. Não, mas de verdade, no amor genuíno. Comendo uma barra de chocolate ou comendo algo saudável? Acho que não é amar comendo a barra, não, é se amar. Se amar. De que jeito eu posso me amar e trazer esse amor, né, genuíno? E isso que eu falei para vocês, que mudou significativamente a minha vida, recentemente, pensar nas coisas com consciência, até quando eu estava vindo para cá, eu vi um vendedor de pêssego, estava vendendo uma bandeja de pêssego. Aí peguei o pêssego, aí a Anne falou, você ficou com vontade de comer pêssego? Eu falei, não, ele que ficou com vontade de... Ele que ficou com vontade de mim. Eu olhei pra ele olhou pra mim e deu match. Maravilhoso, deu match. Então, quando você respeita a comida como uma consciência, você não vai fazer isso de qualquer jeito, né? Então, aí começa uma questão que eu tô trazendo pra minha vida, que são os rituais, né? Que é você fazer tudo como se fosse um ritual. Então, você fazer o seu café da manhã como um ritual. E, às vezes, não é nada demais. O ritual é o respeito que você coloca para aquele momento. Então, por exemplo, eu não pego o telefone, deixo o telefone. Estou cada vez mais esquecendo o telefone. Vocês reparam isso? Mandam mensagem, eu não respondo mais. Já reparei. Não respondo mais. Deixar o telefone, você oferecer aquele momento para aquela consciência que você vai trazer para dentro de você. O mindfulness, né? Então, nossa... Viveu agora, né? É uma virada de chave, assim. E o respeito, né? Porque se você fosse comer uma coisa com consciência, você faria isso de forma desrespeitosa? Não. Então, quando você está comendo ali, sem nem prestar atenção no que está comendo, isso você faz... É um sinal de desamor, né? É um desamor. Você está aqui me dando atenção e eu estou ali virado, ali nem dando atenção para você... Como é que a comida chega em você? Como é que essa consciência chega em você? Por isso que o amor é a chave. E sabe uma coisa que é legal? É quando a gente começa a entender essa questão do padrão vibracional, antes eu achava que tudo que eu pensava, energia, eu não acreditava de nada disso. Eu falava, gente, eu posso pensar um monte de besteira, mas se eu praticar o contrário, tá tudo certo. Hoje tudo errado. Não é nada disso. Assim, é muito mais importante aquilo que você pensa, óbvio que o que você faz também, mas é muito importante o que você vibra, o que você pensa, porque é isso que vai dar continuidade nas tuas ações. Então, quando você entende isso, você entende que a gente coloca para dentro, né, do nosso corpo pensamentos, sentimentos, mas a gente coloca comida, é o que a gente mais coloca no âmbito material.
Sim. Né? Então, assim, cada comida tem um padrão de vibração também. Então, de que jeito você está querendo alimentar teu corpo? Né? Você quer se entupir de industrializado? Você quer se entupir de produtos químicos? Ou você quer realmente colocar comida boa? E até porque, assim, hoje a comida não é como a comida de 1.000, 2.000 anos atrás, né? Já tem muitas coisas modificadas, enfim, cheias de agrotóxico. Então, assim, se ainda assim a gente não cuidar, cara, por isso que a gente envelhece muito rápido, né? Não, e você deve saber muito disso, né? Voltando ao esse documentário, um dos lugares que ele visitou é Sardenha, na Itália. E a galera comendo macarrão e pão à vontade, assim, e vivendo mais de 100 anos, chegando aos 100 anos e bem. E aí o pescador ficou intrigado, mas como assim, né? Tem muita carboidrato e eles glúten. ainda... Mas é a qualidade, né? Então tem glúten, não sei o quê, mas olha a qualidade do glúten, porque o trigo... Aí eles foram ver, tá, vamos saber o porquê. Aí quando foi ver, o trigo era da região, e aí tinha aquele moedor antigo que passava ali o trigo, não sei o quê. Aí quem ia fazer o pão? Aí pegava... Tudo era feito manualmente, né? Sim. E aí você vê o poder de comer um alimento que foi... que passou que passa pelas mãos, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem um baita... eu não como glúten, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai num restaurante, você nem sabe a energia com que a pessoa preparou aquela comida e várias outras coisas. Então, a gente tem umas coisinhas, né? O que é mais importante a gente não vê e aquilo que não é tão significativo... Exato. A gente fica dando bola e não tem essa atenção. Né? E você sabia que hoje, para mim, assim, de um tempo para cá que eu tenho trabalhado bem mais a minha questão da espiritualidade, agora, para mim, uma das minhas maiores motivações de comer bem, de ser saudável, é justamente entender que eu não nasci à toa, né? Eu não nasci por um acaso, eu nasci com um propósito e eu quero cumprir esse propósito aqui na Terra. Então, eu preciso desse corpo forte. Sim. Eu preciso desse corpo saudável. Sim, querida. É isso. Né? Então, assim, para mim isso é muito, muito importante. Então, óbvio, eu quero... o quanto eu puder estar saudável, com energia para cumprir o meu propósito encarnatório, assim, eu vou fazer. Então, quando você toma consciência disso, por isso que atrelar, assim, não tem como mais a gente... Eu falo assim, não tem mais como... ainda continuar com as vendas de que não tem conexão, a espiritualidade com o teu corpo físico, com os teus pensamentos, está tudo conectado, né? E quando a gente entende isso, aí você não precisa mais fazer dieta. Mas é isso, assim, você vai ter orientações, mas você não vai mais se preocupar, você não vai colocar mais energia e sofrimento nisso, que é o que eu vejo que as pessoas sofrem, né? Muito. As pessoas sofrem. Muito. Por conta do corpo. Tem um livro que eu ainda não acabei de ler, mas com certeza vocês já viram alguma coisa que chama As Mensagens da Água, do Dr. Emoto. Mas com certeza vocês já viram alguma coisa que é aquela pesquisa que ele coloca duas águas, aí ele muda, né? Joga uma vibração negativa, com palavras negativas, e a outra com palavras positivas. E por que eu estou comentando isso? Justamente para a gente ter atenção para a qualidade de vibração que você manda para a comida, né? Às vezes não é nem o outro. E eu ando tão atento a isso, assim, às vezes eu vou comer num lugar, é o que eu falei, é esse conhecimento que a gente vai trazendo, né? Eu vou comer num lugar e não é quantidade, eu juro, não é quantidade. Tipo, eu comi normal e parei assim, daqui a pouco aquela comida pesou. Exato. Nossa, que isso? Exato. E às vezes a Anne faz umas comidinhas assim, rápido e tal, e delicioso, né? E aí eu falei, não, cara, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a olhar... É o tempero. É tudo. É o amor, é a qualidade vibracional que você coloca. Então, a comida, eu particularmente acredito que você consiga mudar até uma coisa assim, que, por exemplo, né, é tão difícil você conseguir achar orgânico de tudo, ou ele estraga rápido às vezes e tal. Então, é difícil manipular orgânico. Mas eu, por exemplo, acho que é mais importante você voltar uma vibração positiva para aquele alimento, prestar atenção na hora que você está fazendo. É por isso que eu falei de ritual.
por exemplo, você colocar uma música legal Isso é na hora que você estiver cozinhando, Colocar elevando a sua música. vibração. Isso se chama mindful eating. Isso, eu queria que você... eu vi isso. aqui, a gente leu, e eu queria que você falasse um pouco É disso. exatamente isso. Você falou tudo, você explicou. Tá aí. Não precisa explicar mais nada. Não, mas... Não, mas sabe o que é interessante? É que eu falo muito para os meus pacientes e explico muito isso dentro das minhas mentorias, dos grupos também. Como é importante essa conexão do corpo com a mente, é muito importante que, assim, quando você está comendo da mesma maneira como você come um sanduíche, um hambúrguer, e você fica alucinado porque você está comendo aquele hambúrguer, nossa, que coisa mais maravilhosa, que você vai liberando dopamina, que você vai liberando depois serotonina e você fica com aquele sentimento de prazer, o teu cérebro, ele entende que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai te viciando e você vai querendo comer cada vez mais. Aí você pega, sai dessa cena, bota um prato de comida saudável na frente e você quer emagrecer e você sabe que aquilo ali é importante para você e você olha pro prato e fala, ai, que saco. Cara, você não tá dando feedback positivo pro teu cérebro. Então, você precisa dar um feedback positivo pro teu cérebro para que ele entenda que aquilo ali é bom para você. Então, a partir do momento que você não joga consciência de que aquela comida, ela tá servindo, ela tá sendo boa para você, ela tá fazendo você se tornar mais saudável, vai fazer você ter mais felicidade, porque isso tudo vai mudando, né? O jeito como você pensa, o jeito como você emagrece, o jeito como você enxerga a sua vida. Então, você tem que colocar a energia boa. Eu acho que vem dos dois viés mesmo, tanto do padrão da vibração, mas de como você traz o feedback para o teu cérebro para essas liberações hormonais acontecerem. Então, é onde a ciência se encaixa. Né? Marcelo, eu conheço um lugar, e você também, que a comida é preparada num processo mindful eating. É verdade. Como é que é o nome? É o FIGS, gente. Aqui, ó. Esse lugar maravilhoso, onde a comida é preparada. Primeiro, que a idealizadora do lugar é amor. Exato. Total. Segundo, que ela é rigorosa no sentido de verificar se os funcionários estão trabalhando felizes, se estão trabalhando satisfeitos, se estão trabalhando gratos por estarem ali, pela oportunidade de trabalho. Ela é uma excelente empreendedora e uma excelente, considero, patroa. Se eu fosse assalariada, eu seria funcionária dela. Eu também. Porque eu ia ter felicidade. E eu ia comer o restaurante inteiro. Sem fazer dieta. E não ia fazer mal. Não ia comer mal, Além de tudo, a farinha que ela usa, e eu vou tocar nesse assunto, porque não tem melhor podcast para falar do Fix do que o da Manu. Exatamente. Quando você falou daquele documentário em que os italianos se entupiam de macarrão e não engordavam, apesar da alta ingesta de carboidrato, a proprietária do Figs me falou isso, Fernanda. O nosso teor de glúten dos nossos pães é mínimo. Porque eu compro farinha francesa, eu uso máquina francesa para fazer o meu croissant, manteiga francesa. Respeita a fermentação do pão o tempo e do de croissant. fermentação do pão. Gente, a minha filha já foi lá aprender a fazer pães e croissant, parecia até uma francesinha. Você ia se orgulhar, vou te mostrar o vídeo. Eu quero ver. Não, e ela se importa com a saúde, né, dos saúde. clientes. Muito. Então, assim, comida no estilo mindful eating É no Figs. É no Figs. Obrigado, Figs. E aonde fica? Fica na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Se você, No Península, né? No Península, no CEO Corporate. Isso. Então, se vocês estiverem por aqui, vale a pena. Eu vou fazer uma recomendação pessoal, que é o bolo de fubá. Aí, o que tu vai fazer? Você pega o bolo de fubá e vai pegar uma goiabada que tem lá. Pode ser a light. A light, boa. A light Aí boa. tu vai passar a goiabada no bolo de fubá. E no cafezinho. Nossa, que delícia. E Ser feliz. Não era o bolo de milho que você mais gostava? Agora virou fubá? Não, era de milho, é de milho. de Aipim. aipim. Eita, que viagem. É aipim, então volta. É de aipim. Volta tudo. Eu tô com o fubá na cabeça que é da minha avó. Já comi tanto fubá com a minha avó. E É de aipim. tem, para quem quer trabalhar o processo de desinflamação, tem o shot deles que é maravilhoso. Você compra, eles entregam em casa. bom. Shot matinal para tomar, para você não ter trabalho de fazer. De cúrcuma. Cúrcuma, gengibre, é perfeito. Limão, tem tudo. É maravilhoso. Comprou, tomou a dose certa, é ótimo. E pode pedir entrega do É um a boost domicílio, da imunidade, nos aplicativos mais No iFood, isso aí. Então tá tranquilo. E iFood, quiser patrocinar aqui o podcast também. 2020. É isso. Então, mas voltando no Mindful Eating, o Mindful Eating é isso. É você trazer o Mindfulness, que é o atenção plena no presente, para alimentação. Então, por exemplo, quantas vezes você apreciou comer uma pipoca?
Nossa, nenhuma. Nenhuma, porque você come pipoca Mal ela chega, você já começa a e você come pipoca vendo alguma coisa, alguma coisa. né? Então, assim, o Mindful Eating é isso, é você apreciar o que você está fazendo, é você prestar atenção no que você come. Então, a pessoa que come, muitos pacientes meus, antes de se consultarem comigo, eles comiam em pé. Então, quantas vezes você já comeu correndo, né? Fazendo 1000 coisas, comendo sem prestar atenção, quando você viu, você já tinha comido e você não tinha nem prestado atenção que você comeu. Né? Então, quando você começa... Por isso que eu falo que às vezes não precisa nem de dieta. Quando você começa a aplicar essas técnicas, isso já vai fazer você ter consciência e comer menos do que você precisa. Porque se a gente tivesse consciência do que a gente come, metade das coisas a gente não comeria. Então, o Mindful Eating é isso, é você ter consciência, é você sentar à mesa, é você descansar o talher enquanto você está mastigando, é você olhar para o alimento, ver a cor, sentir o cheiro, sentir a textura, usar os teus 5 sentidos, né? Entender e agradecer pelo aquele alimento. Então, entra também a espiritualidade ali, né? De você agradecer ao divino aí por ter condições de ter aquele alimento. E isso vai fazer bem para você, isso vai trazer essas boas vibrações do alimento. É você respeitar o modo de preparo, é você ter um tempo certo para comer, não comer em 5 minutos. É todo esse apreciar. Outra coisa que eu acho muito importante quando eu falo usar os sentidos, e principalmente a visão. Como a gente come muito com os olhos, se você pega uma salada e literalmente joga ela no prato de qualquer jeito, você não tem vontade de comer. Agora, quando você vai lá no Figs, né, e você vê um prato bonito, ou quando você tem uma pessoa que cozinha maravilhosamente bem e você olha para aquele prato, a gente já viveu isso. Quando a gente olha para o prato e fala, gente, que coisa mais bonita esse prato, é uma obra de arte. Aquilo, você come com prazer e aquilo pode ser super saudável. Você não precisa comer coisas que não são saudáveis. Você pode comer coisas saudáveis e belas. E quando elas são belas, isso é o Mindful Eating, é você apreciar e elas realmente vão te fazer bem, né? Chico Xavier fazia muito Mindful Eating da seguinte maneira: ele sentava e, antes de se alimentar, ele agradecia a toda a cadeia de pessoas, desde o agricultor, o que plantou a semente, o que colheu, o que moeu, o que transportou, o que mexeu, o que tornou aquilo palatável, até chegar na mesa dele. Ele fazia essa bênção coletiva de agradecimento. Isso é Mindful Eating. Agora, imagina você com compulsão alimentar. Se você usar isso, você que tem compulsão alimentar, usar isso como regra, você acaba com a tua compulsão alimentar. Porque imagina, você agradecer por todo mundo. Mas isso é legal. Porque eu falo assim, uma das tarefas para quem tem compulsão é você avaliar qual é o teu nível de fome naquele momento, entender se é fome física ou se é fome emocional mesmo, né? E você respirar, fazer umas 3 respirações profundas, umas 10 respirações profundas, ver se realmente é necessário e, antes de pegar o alimento, beber um copo de água. Se você bebe um copo de água, às vezes era só sede mesmo. Nossa, e aí passa. Que interessante. Tem um livro que chama, em inglês, tipo, você não está doente, você está com sede. É isso. Já viu isso? Já viu Não, esse e livro? muito do que a gente acha que é fome é sede, porque a gente bebe pouca água. Por isso que a gente Muito fica com mano. pele ressecada, cabelo Muito ressecado. ressecado. Então, antes de comer qualquer coisa, beba um copo de água. Se a fome passar, segue o baile. Muito bom, muito bom. Quanta dica. Ou agradece por todos os... Olha, eu já tô... Os agricultores. Me inspirando tanto que a minha próxima refeição vai ser quase um ritual. É isso. Bota aí na minha bio, especialista em... Rituais de... Mindful Eating. Eu sou esse especialista. E a Anne é Mindful Cooking, né? Ela faz o Mindful Cooking e eu faço o Mindful Eating. Se deu bem, né? Então tá ótimo. Pô, bom demais. Não, mas o alimento, ele é o nosso remédio, né? E se a gente se afasta cada vez mais desse entendimento, mais a gente adoece. A gente vê isso na prática. E aí é tão simples, né? Porque aí quando você vê as pessoas freneticamente buscando na passagem de vídeos no Instagram as soluções milagrosas. Utilize vinagre com não sei o quê, uma vez ao dia em jejum e resolva tudo. Não existe isso. Não existe. O que existe é esse cultivo, esse hábito, esse que desde sempre, esse o tempo todo, esse agora.
E a pressa das pessoas, inclusive, é de... eu vou continuar fazendo estragadinho, do jeito que eu fazia. Vou pegar uma dica aqui de Instagram que me dê uma cura imediata, né? Um processo, uma resposta imediata de resolução, como tornar o seu ambiente fisiológico mais alcalino bem rápido, e aí neutralizar tudo. Isso não existe, né, gente? Uma coisa que eu deixo bem claro é assim... Se você pode emagrecer, entrando no emagrecimento, mas serve para tudo. Você pode emagrecer sem mudar a sua cabeça. E isso vai fazer você emagrecer temporariamente. Mas você não vai conseguir ter um emagrecimento, um resultado definitivo se você não mudar os seus hábitos. Se você não mudar a tua mentalidade. Então, o segredo para que você realmente tenha resultado é você mudar a tua mentalidade, o teu comportamento. Senão você vai ficar brigando. Eu tenho uma experiência engraçada, que foi o seguinte: depois que você aprende a questão de sistema, você... Sistema que você diz, sistemas familiares. Sistemas familiares, né? Aí eu fui participar de um exercício que tinha que respeitar o movimento do campo. Aí não acontecia nada, eu fui forçar ali. Não, vai ter que fazer esse movimento aqui. Faz agora. Faz agora, né? E por que eu tô brincando? Não vai funcionar. Porque às vezes é um pouco disso, assim, dessa questão que você comentou. A pessoa fica forçando, não, eu vou emagrecer. E aí consegue emagrecer, mas aquilo não é definitivo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi também nessa jornada é isso, assim, cara, eu vou fazer o que eu consigo e vou dar o meu melhor. Mas eu tenho que respeitar o que eu não consigo. E o que eu não consigo, eu vou pedir ajuda. Isso. Eu vou pedir ajuda. Profissional. Né? Então, é um pouco disso. Cara, se eu não estou conseguindo esse processo de emagrecer ou de ter essa qualidade me alimentando ou me preocupar... Porque às vezes tem gente que tem um shape bom, que também vive na academia. É um sacrifício manter todo aquele... Sim. Manter a estética tá sacrificante e tal. E como que você consegue isso de forma mais natural? Aqui, ó. Manu. Beth Rangel. Né? Manu. Pede ajuda, gente. Pede ajuda para especialista. Sempre. Aqui o lema é: consulte o especialista. Não vai no ouvido do tudólogo, não. Para de ficar vendo diquinha de Instagram, que aquilo pode não ser idôneo. O único tudólogo que funciona se você pedir alguma coisa... é o divino. Mas ele é o... Ele é o, né? Mas mesmo assim, ele quer que a gente peça para ele. Que peça, isso aí. Arrasou, ou seja, tem que pedir. Tem que pedir. Manu, eu tenho uma pergunta ligada a contágio social, né? Por exemplo, você pega um cliente que ele já está disposto a fazer tudo o que você propôs, você faz mentoria, e você identifica que a família dele tem hábitos muito disfuncionais alimentares. Como é que você trabalha? Como é que se orienta essa pessoa? Entendendo que o momento da alimentação, muitas vezes, é um momento que você precisa compartilhar muitas vezes, né? Com a família, né? Como é que se orienta ele a se afastar desse contágio social? Porque isso vai interferir por neurônio espelho e ele vai fazer ele comer mais do que deveria. Haja vista famílias portuguesas, famílias árabes que comem e não conseguem frear, né, o processo. E a segunda pergunta é: uma pessoa que... Agora é uma reflexão para todos nós. Uma pessoa que come compulsivamente, dentre toda a multiplicidade de traumas que ela tem, ela está querendo suprir um vazio interno. Seja por conta de trauma, de abuso, de abandono, de rejeição, do que for. E o outro lado? E a pessoa que tenta te compelir a comer ostensivamente. Ela não te dá sossego enquanto você não come. Ela quer que você coloque ela para dentro de você a qualquer preço? Fica a dica. Fica a dica. Então, pode começar de onde você quiser. Começa pelo contágio social. Joguei a bomba. Joguei a bomba, se vira. Você nada bem que eu sei. Não, tem um livro que é muito legal. Eu não lembro o nome, mas acho que é Força de Vontade Não Existe, uma coisa assim. Sim. E ele fala o seguinte: se você não consegue... Vê aí, Marcelo. Se você não consegue mudar de dentro para fora, você tem que mudar de fora para dentro. Uau! Ou seja, o ambiente ao qual você está inserido, ele influencia nas suas escolhas. Fato. Então, aquele negócio. Se você anda com 5 pessoas que fumam, você vai ser a sexta. Em algum momento você vai fumar. Se você anda com 5 triatletas, você vai ser o sexto. Com certeza. Entende? Então, assim, não tem como. O ambiente ao qual você vive vai te influenciar.
Essas pessoas que vivem em famílias onde o hábito alimentar é totalmente diferente daquele que ela busca, vai ser mais difícil. Não tem como eu negar isso. Vai ser muito mais difícil. Por isso que eu abro essas turmas de mentoria, inclusive. Porque é uma forma dessa pessoa estar inserida em um grupo onde todas as pessoas estão na mesma vibração. Né? Então, isso ajuda muito. E isso é muito claro na nossa vida quando a gente começa a ver que existem ciclos na nossa vida de amizades. Né? Então, a gente pensa assim, de repente, 1 ano atrás, eu andava com pessoas que hoje não fazem muito mais sentido para mim, porque eu mudei. Né? Eu penso diferente e tudo bem. Elas vão estar ali, a gente vai se conectar, mas não vão ser aquelas pessoas que estão comigo o tempo inteiro. Infelizmente ou felizmente, isso acontece e a gente também tem que entender um pouco, né? Eu acho que, assim, dentro da questão alimentar, como está inserido dentro da família, vai ser algo mais difícil, mas é ali nesse momento, é aquele negócio, né? O mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, vai ser nesse momento que você vai exercer a tua força de vontade máxima, onde você vai ser seguro de você, onde você vai exercer tua disciplina e provavelmente se você está ali nesta família e que você tem um objetivo diferente é porque você precisa com certeza aprender algo com isso, né? Evoluir e crescer. Então, por isso, ainda mais que quando você trabalha espiritualidade, isso te traz ainda mais força para conseguir seguir. E é por isso que as pessoas, muitas vezes, acredito eu pensando agora, desistem desses processos, porque não entendem a magnitude do porquê você está inserido ali naquele meio. E provavelmente, se você se manter forte e firme, você vai ser um puto exemplo, né? E as pessoas vão querer também, de uma certa forma, se espelhar em você. Porém, é importante que você tenha o teu grupo de apoio. Porque é muito difícil você se manter firme sozinho. É muito difícil. Porque você acaba sendo dragado pela culpa de não estar... porque... compartilhando daquele mau hábito destrutivo. Porque o ser humano, ele tende a querer se sentir pertencente, né? Então, qualquer grupo que você esteja, por isso que você vai ser o quinto. Se você tem 5 pessoas que fumam, você vai ser a quinta, porque você vai querer se sentir pertencente àquele grupo. Então, é mais difícil, com certeza, mas não é impossível. E é por isso que nós, profissionais, trazemos esses cursos, essas mentorias, esses grupos de apoio. Por isso que é importante, por exemplo, dentro da academia, eu tenho amigas. E, às vezes, a gente não está animada para treinar. Às vezes, a gente vai para se ver. Mas a gente se vê e treina. Então, isso ajuda muito. Quando você vai sozinho para academia, é muito desestimulante. Você tem que exercer tua disciplina muito mais. E aí você fala para mim, Manu, nossa, você é muito disciplinada. Eu sou, mas eu também, às vezes, vou porque eu vou ver minhas amigas só. Eu não tenho vontade de ir. Mas, como elas vão, eu também tô ali. E isso me ajuda. Um elemento emocional de apoio. Então, assim, é importante que você busque a sua tribo. É muito importante isso. Então, se não está conseguindo dentro de casa, tem que ser fora de casa. Então, tem que vir de fora. Não está conseguindo mudar de dentro para fora? Muda de fora para dentro. Né? Então, eu não estou conseguindo ser uma pessoa organizada. Começa de fora para dentro. Finge que é. Né? Conviva com pessoas finge até que atinja. Conviva com pessoas organizadas. Se você começar a conviver com pessoas organizadas, você naturalmente vai se tornar uma pessoa organizada. Assista. Mas eu não consigo. Finge que é. O que uma pessoa organizada faz? Como ela age, como ela vive, o que ela come. E nessas suas mentorias, como são online, online, isso acontece? Você é a facilitadora e entram várias pessoas simultaneamente? São várias pessoas. A gente vai começar uma turma agora, final de janeiro. As sessões são todas as quartas-feiras à noite, é online, ao vivo, mas depois a pessoa assiste se ela não conseguir entrar, né? A gravação. Tem nome? A mentoria? Mentoria Fênix. Que lindo. Ai, que nome lindo! É para ressurgir mesmo. É para ressurgir com tudo. Na verdade, antes era Grupo Fênix, eu já fiz 13 turmas. 13 turmas? Que lindo. É bem legal. E eu tive pessoas... Antes, eu nem passava plano alimentar. Agora, todas as pessoas que entram, elas têm uma consulta individual comigo. A gente faz o plano alimentar personalizado. E aí, são 3 meses de acompanhamento, onde a gente passa pelo processo de mudança mesmo. Todo o processo que eu fiz, que eu transformei a minha vida mesmo, né? O corpo e a vida, né? Que mudei... Então, a próxima turma começa quando? 29 de janeiro. 29 de janeiro. E onde as pessoas conseguem ter acesso a isso? Quais são as suas redes sociais? Pode lá no meu Instagram, Manuela Rangel, com 2 L's. Lá na minha bio tem já um link para você entrar em contato para a gente passar as informações da mentoria. E é muito legal porque, assim, não é todo mundo que eu aceito também entrar na mentoria, tá? A pessoa vem no atendimento, a gente faz uma avaliação, porque como é o grupo, eu realmente quero que as pessoas estejam no padrão de vibração certo. Maravilhoso. Então, adorei isso, hein? Não é todo mundo. Não é todo mundo que eu aceito, então
Porque, assim, o atendimento individual, ele já demanda uma energia muito grande. O grupo é maior ainda. Então, eu quero que as pessoas estejam no mesmo padrão vibracional. Então, é bem único, assim, é bem legal, bem legal. E com a mesma intenção de corroborar pelo sucesso de todos. Sim. Você não quer ali uma pessoa que comece a ter comportamentos inapropriados, que puxa as demais para baixo. Não, tá certo. Exatamente. Muito e também, bom. assim, como é em grupo, eu quero que realmente tenha resultado. Então, como eu oro muito, peço a Deus para entrar as pessoas certas, na mesma vibração, e naturalmente as pessoas têm problemas muito similares. Então, isso vai facilitando o resultado e o andamento ali da mentoria e da comunicação entre elas, né? Se conectam, Sim, né, Manu? Elas criam conexões ali afetivas e emocionais mesmo, né? Não, e é muito incrível, assim, é um processo de cura bem intenso, é bem legal. Esses dias a gente às vezes escuta algumas coisas que são contra-intuitivas e a gente bloqueia, né? Porque, pô, não foi isso que eu aprendi, né? Sim. Aí, outro dia eu estava escutando Sadhguru, não estou nem recomendando, só estou comentando, né? Tá bom. Que fez sentido para mim, que é um pouco disso que vocês comentaram da importância de você formar esses grupos que estão com o mesmo objetivo, né? Que ele fala o seguinte: um garoto de uma universidade pergunta para ele: puxa, eu tenho tanta dificuldade de conviver com os meus pais. E aí eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Aí todo mundo no teatro começa a rir, porque, né, é uma coisa que é universal, né? Quanto peso a gente tem por conta do pai, mãe, quantas pessoas que tornam a vida uma meta para conseguir de alguma forma chamar a atenção da mãe ou do pai, ou de ser reconhecido pelos pais, tanta coisa, né? E ele falava, eu estava vindo no carro, ele falou assim: ótimo, excelente, sem a família que começa com um pai e uma mãe, nada subsiste. Esse para iniciar qualquer coisa no mundo, precisa da família. Até um povo, uma nação, e aí vai. Excelente. Mas depois que você ultrapassa a biologia, depois que você chega num certo momento de maturidade, você tem capacidade de escolher a sua família. E aquilo foi... Bom! Cara, não quer dizer que você vai desrespeitar de onde você veio, né? Mas você vai você tem agora uma capacidade de trazer para perto pessoas que estão nas mesmas questões, no mesmo padrão que você, né? Então, isso é muito lindo, né? É lindo. Por isso que esses grupos Então, foi muito legal você falar isso do seu grupo de mentoria, porque é justamente isso. Se você não faz esse processo de seleção, fica uma ovelhinha ali desgarrada que não entendeu ainda o que é. Que nem está pronta. Que não está pronta. Então, é uma questão de estar pronto. Exato, de buscar essa autonomia. E você também, nos seus atendimentos, você vê muito isso, né? Tem gente que vem procurando para fazer o seu método de constelação e não está pronto. Não está pronto. E aí você freia. Não é hora de fazer. Não é hora de fazer. Isso e tem que fazer por dois motivos. Um, pelo resultado da pessoa, porque a gente preza e a gente quer isso. E também para preservar o profissional, né? Porque a gente também tem uma entrega ali muito grande. Então, de energia, né? Sim. Então, é importante. E, assim, agora, mais ainda agora que eu tenho entendido e vivido isso, eu coloco muito em prática, assim. Então, é muito importante. Mas é muito fantástico, né? Quando isso que você falou, assim, da gente escolher as pessoas. E é muito lindo a gente exercer isso, né? Esse livre-arbítrio, né? E poder escolher as pessoas que a gente quer conviver, para você ver como é importante, né, as escolhas das pessoas que a gente tem amizade, que a gente vai se relacionar, que a gente vai trocar realmente energia, porque isso vai impactar muito, né, diretamente na nossa vida. Essa seleção, né, de pessoas que estejam dentro de uma mesma ideal, de uma mesma ressonância, de uma mesma busca, facilita a construção dessa autonomia do indivíduo, né? Por meio do grupo de apoio, que não tem interdependência um com o outro, como no sistema de origem, vocês vão formando autonomia. Autonomia de quem quer se sentir bem, em paz, com novos hábitos, construindo uma nova estrutura. Né? É isso. Quando hoje, também, nessa jornada, que eu fico até chocado, assim... Hoje eu percebo que até essas questões que você até comentou, você tomou consciência e muda tudo. Até todo o conhecimento que eu estou recebendo hoje,
eles estão nesse nível já. Tipo, na hora que eu tava vendo esse vídeo, teve um momento que eu falei assim, nem preciso terminar de assistir. Eu senti, eu não tô brincando, parece que... Já entrou. Eu senti como se fosse um vento entrando em mim, assim. Lindo. E eu falei, obrigado, universo. Chegou. Era o que eu tava precisando naquele momento. E se isso vem pelas palavras, que é um pouco do que a gente tenta trazer aqui no podcast, e as pessoas não entendem. Quando a gente senta aqui com os convidados, muda a nossa vida. É uma coisa impressionante. Muda completamente. Desde que eu é por isso que eu sou tão grato a esse projeto, assim, porque se não fosse ele, eu não estava aqui. Certamente. Porque parece que faz uma atmosfera aqui, um bolsão, e você, só o fato de você estar com aquela pessoa, com aquela vibração, aquilo passa para você. Já é transmitido. E você sai outra, assim, cada conversa... É a conexão, né, das pessoas. E às vezes não é você falar só, às vezes você ouvir. Então, Isso é porque isso é condição sine qua non, né? Não basta o convidado vir no amor compartilhar. Os hosts têm que estar abertos para receber. Né? Se nós nos colocássemos apenas como uma entrevista seca, verbal, sem vontade de trocas fluídicas verdadeiras, aquilo não nos transformaria. Não, eu nasci assim, vim de uma história assim, toda a minha história justifica que eu permaneça com as mesmas atitudes, porque essa minha história acabou, então tá, Manu, fica aí com o teu mindful eating, e eu fico aqui com o meu carboidrato, o meu açúcar, é o que mais tem, né? E a minha pressa em me alimentar. Exato. Mas você consegue perceber que quando você começa a conhecer alguém e você vê que essa pessoa é assim, você já não... Você perde a vontade de trocar. Você não se conecta. A gente se conecta muito porque a gente tem o canal aberto para se conectar. Trocas genuínas, exatamente. Sim. O que eu desafio qualquer pessoa. Desafio você aí. Desafia. Vou desafiar você. Faça isso. Primeiro, dar o curtir e o compartilhar. Ativar o sininho. Ativa o sininho. Mas vou desafiar. Troca, assim, verifica a quantidade de filmes de guerra que você está assistindo. De terror. Ou depressão. De depressão, ou tantas outras coisas aí. E troca esses conteúdos. Não precisa ser tudo, não. Faz um 80-20. Coloca 20%, só 20% de conteúdos bons na internet. Por exemplo, pega os nossos episódios e vai assistindo, só que nessa Escuta mindful mindful ear. Listen. Então você escuta realmente aberto. Eu duvido. Que não mude. Eu duvido que você não vai mudar. Só de escutar. Que tem tanta coisa preciosa, tantos convidados maravilhosos que já vêm aqui. Olha a Manu, gente. Você ter o privilégio de passar com uma nutricionista com esse calibre. E eu já vi muitas pessoas se transformando. Pessoas que diziam, não, esse é meu biotipo, eu já me acostumei, eu tenho que aceitar. Poderia, claro que poderia. Ninguém está dizendo que você não tem que aceitar seu biotipo. Outra pessoa. Não ponham palavras na minha boca. Mas ela descobriu, ela se abriu como escuta aberta para Manu e ela está muito, muito feliz agora. Elas. São 3. E é muito legal isso, perceber isso nas pessoas e ver essas mudanças, assim, pra gente como profissional muito gratificante. É muito gratificante, é muito, muito. Você vê que o seu trabalho está sendo realmente bem feito e está sendo passado à frente, assim, né? E essas pessoas provavelmente vão influenciar outras, que vão influenciar outras. E aí, se eu estou nessa energia, nessa vibração, essa vibração vai atraindo outras pessoas. E aí, a vibração do meu mundo, né? Do meu mundinho vai aumentando. E aí, a vibração do mundo, do planeta vai aumentando. E aí, a gente, daqui a pouco, está vibrando diferente. Que maravilhoso, né, Marcelo? A gente ter esse nível de consciência, né? Se todos os profissionais, em quaisquer áreas de atuação, pudessem trazer esse nível de consciência do micro ao macro, e a Manu temperando o amor e trazendo a consciência divina de Deus em tudo, a gente estaria numa condição muito melhor. É verdade. Vamos fazer uma brincadeira? Bora. Começou. Vamos. Não, assim, se você... Obviamente, né, é o que a gente falou, não é mágico, né? É necessário um esforço. Mas vamos supor, vamos fazer a brincadeira do 7, assim. Eu acabei de conhecer você, né? E me falta consciência.
Assim, eu quero perder peso, eu quero ter mais qualidade na minha alimentação, eu quero ter um corpo forte, que eu ame meu corpo. Eu acho que eu, por exemplo, eu não sou o padrão que a sociedade quer, mas eu amo o meu corpo. Mesmo assim, com essa gordurinha aqui, eu amo. Tá certo, tá ótimo. E eu acho tão legal isso. Então, como que, assim, se você pudesse dar 7 palavras, 7 conteúdos, assim, para você começar essa jornada de transformação, esse processo? Primeiro, você tá maravilhoso. Não tem nada que falar que não tô no padrão. É que fique tá claro que ninguém tá propondo aqui que haja um padrão de... Não, mas eu entendi. Eu entendi, eu só tô te elogiando mesmo. Tá bom. Ah, obrigado. Bom, eu acho que primeiro entender o teu padrão genético, isso é muito importante. Entender padrão genético. E quando você diz entender padrão genético, como que a pessoa pode fazer isso? Por exemplo, existem 3 padrões básicos, tá? O endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. O ectomorfo é aquele cara longilíneo, magrinho, maratonista, o ecto, longilíneo e magrinho. O endomorfo é o contrário dele, é o cara que ele é mais volumoso, ele é mais parrudo. E o mesomorfo é o meio termo entre esses dois. Então, tem gente que vai ter mais dificuldade de emagrecer, que é o endomorfo. Tem gente que vai ter muita facilidade, mas também vai ter muita dificuldade de aumentar músculo. Então, entender teu padrão genético é importante para você alinhar as suas expectativas. Isso é o fato. Quando você alinha a tua expectativa, você fala, beleza, entendi que o meu corpo vai chegar até esse padrão aqui. E, ok, vamos alinhar isso. Beleza, acho que o alinhamento da genética é importante. Comportamento, eu diria que para mim seria o segundo, assim, tem que mudar a mentalidade. Enquanto você não tomar consciência de que você precisa mudar a tua cabeça e os hábitos, essa é a chave para mim. Porque se você ficar só brigando com dieta, você muda temporariamente. Se você não mudar a cabeça e comportamentos, você não vai ter resultados definitivos. Aí eu vou falar da alimentação, que é muito importante, né? Da dieta. Então, você tem que encontrar uma dieta que seja factível para o teu momento. Calma aí, volta um pouquinho. No comportamento, como que você pode ajudar uma pessoa? Ou como é que a pessoa se ajuda nisso? Porque, por exemplo, homens, a gente é um estado de negação absurdo, né? Eu não tenho trauma, eu não tenho ansiedade, eu não sou estressado. Mas sabe qual o ponto positivo para o homem? É que o homem é mais disciplinado que a mulher. Então, ele tem... geralmente, o homem, quando ele quer fazer, ele faz. A mulher, ela vai se desviando, assim, um pouco do caminho, né? Então, o homem, ele tem mais disciplina. Quando ele quer, ele geralmente vai mais à luta, assim. E isso, querendo ou não, ajuda nessa falta de consciência que a gente vê que as mulheres, elas são mais abertas para isso. Tem honestidade emocional. Né? Mas, assim, acho que a tomada de consciência é um trabalho, né? Mas, assim, durante a sua experiência no atendimento, tem alguma coisa que você faz ou reforça? Tá, eu vou te dizer, tem uma ferramenta que eu uso que ela é muito fácil e que te traz um primeiro ponto de consciência. Você precisa primeiro, aí eu chamo essa ferramenta de tomada de consciência. Se você tem uma dúvida sobre algo, você pega uma folha de papel, você faz um X, divide ela em 4 partes. Então, vamos supor que você quer emagrecer. Aí, no primeiro quadro 1, você vai colocar todos os benefícios em fazer uma dieta para emagrecer. E aí você vai... Me fala aí, quais são os benefícios em fazer uma dieta para emagrecer? Viver mais, que mais? Ter mais saúde. Sim. Dormir melhor. Ficar mais bonito. Se sentir mais atraente. Tem mulheres que falam que se eu fizer dieta e emagrecer, eu vou me sentir mais à vontade em ter relação sexual com meu parceiro. Então eu falo assim, sem julgamento, coloca tudo que vier na tua cabeça. Beleza. No quadro 2, você vai colocar todos os pontos positivos em não fazer uma dieta. Então, quais são os pontos positivos em não fazer uma dieta? Prazer. Momentâneo, né? Um prazer momentâneo. Ficar na minha zona de conforto ali, né? Que tá ligado ao prazer também. Eu nem sei. É bem menos, né? Legal. Aí no terceiro quadro, eu peço para a pessoa colocar quais são os pontos negativos em não fazer uma dieta. Negativos em não fazer.
negativos em não fazer a dieta. É continuar na situação que está. Que mais? Então, por exemplo, se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou continuar com baixa autoestima. Se eu tenho vergonha de tirar a roupa para me relacionar, vai continuar. Se eu tenho vergonha de ir à praia, eu vou continuar. Se eu tenho dificuldade de, por exemplo, subir uma escada e várias coisas. Questões. Legal. Então, a gente falou dos pontos positivos em fazer a dieta, dos pontos positivos em não fazer. Aí, a gente falou dos pontos negativos em não fazer. E quais são os pontos negativos em fazer uma dieta? Os pontos negativos em fazer a dieta? Eita. Ter trabalho. Vai dar trabalho, às vezes gastar um pouco mais. Que é mentira, né? Mas tá. Isso você vai, tipo, já... Quando o paciente já começa assim, eu já vou também desmistificando algumas crenças que ele tem. Porque são crenças. Sim, sim. O que mais? Porque se for colocar só as pizzarias, os bares caro pra caramba, mas pontos negativos. Cozinhar em casa é muito mais barato que pedir iFood. Do que pedir iFood. É o trabalho que você vai ter É o Legal. trabalho. Então, essa ferramenta já te trouxe uma visão meio que panorâmica das dores e dos benefícios. E aí, eu pego e peço para a pessoa falar, de 0 a 10, o quanto é importante para você ter esses benefícios do primeiro quadro? De todos esses benefícios. A pessoa fala, sei lá, 10. Tá, o quanto é importante, então, ter os benefícios do quadro 2? Que é ter o prazer momentâneo. Eu já caí na armadilha. Não, vamos fazer a dieta aí. E aí, agora, o quanto dói não fazer a dieta? Ter todos aqueles resultados e você continuar todos os dias sofrendo. Não, tudo bem, vou fazer. Já aceitou, pode já passar. fez a ferramenta mentalmente. Entendeu? Então, isso, quando você olha... Porque, assim, não é só olhar os dois lados. É você entender qual é o grau de dor e o grau de benefício que você vai ter. Então, o que você quer? Você quer continuar na dor? Aquilo dói mesmo? Se tá doendo mesmo, você vai agir. E aí, porque a nossa cabeça, ela anda ou pelo benefício ou pela dor. Eu imagino que anda muito mais pela dor, né? Porque quando dói, você fala, chega. E para a pessoa mudar, ela precisa estar no nível do chega. Ela fala, não aguento mais isso. E aí ela paga o que for, ela faz o que for para mudar. Então, essa é uma ferramenta que ajuda muito a pessoa a tomar a decisão, a entrar no primeiro nível de consciência. E aí, para o segredo ali, porque assim, existem algumas coisas que você vai precisar abrir mão. E muitas vezes são coisas que você não quer abrir mão, como o prazer imediato, como ter trabalho em fazer algumas coisas, como às vezes gastar um pouquinho mais ou não. E aí eu falo assim, bom, de que jeito você pode minimizar esses danos? Então, eu quero gastar... Eu não quero gastar tanto. Então, de que jeito você pode fazer? Cozinhando em casa? Ou a pessoa fala, eu não quero ter trabalho. Então, o que você pode fazer? Contratar uma pessoa para cozinhar? Comprar uma marmita pronta? E aí, a gente vai fazendo um trabalho de organização ali para minimizar esses danos, para que a pessoa consiga realmente dar o primeiro passo de fazer a dieta. Perfeito. Então, a gente E você pode fazer isso para tudo na vida, essa ferramenta, tá? Caso ou não caso. Como uma bicicleta, eu não compro. Faço um podcast, eu não faço. Você coloca os prós e os contras, né? Verdade, fantástico. Vou fazer a dieta. Então, a gente falou da genética. Da genética, do comportamento. Da dieta. A dieta. Né, que é importante. A atividade física. O quarto. Atividade física. Atividade física é muito importante, né? E aí eu falo assim, atividade física é importante para você ter saúde, a gente já sabe. E aí, é diferente de treinar e atividade física. Atividade física, assim, você pode fazer uma caminhada. O treino é um negócio que é onde você se compromete mais, você às vezes tem um objetivo específico, né? E eu falo que a atividade física, se você quer desenhar o teu corpo, você tem que fazer treino de força. Se você quer ser uma pessoa mais forte, não é correndo que você vai conseguir isso. Você tem que fazer um treino de força. O treino de força é, né, a musculação, um funcional legal, fazer uma aula de crossfit, enfim. Alguma coisa que faça você ter essa microlesão na tua fibra muscular. Isso vai te trazer força, isso que vai desenhar teu corpo. E ele te traz essa competência da disciplina, da resiliência, da resistência, do conforto no desconforto. Para mim, da persistência. Para mim, o que mais traz o treino é me sentir confortável no desconforto. Isso é um ponto também, porque assim, hoje, para eu sentir dor, é difícil. Tem que ser muita Tem que ser muita dor, porque eu sinto dor na academia. E eu sou resistente a essa dor. Isso me gera mais resistência para várias coisas da vida, entendeu? Nem falha, a Anne me levou no yoga no domingo, tá doendo até agora, tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Tá, então a gente parou na genética, comportamento, dieta, atividade, treino, que é atividade física. Isso. Quinto. Eu vou falar do sono.
Do sono. Sono é muito importante. Sim. Se você não tem um sono adequado, você não produz hormônios, né? Você precisa seguir o teu ciclo circadiano, né? Que é o ciclo noite e dia. Então, Thomas Edison inventou a luz elétrica e deu uma ferrada no nosso ciclo circadiano. Porque a gente vai dormir... Olhando tela, com lâmpada, né? Então, o ideal é que a gente acorde antes perto ali do nascer do sol e quando o sol se põe, a gente vá dormir. Esse é o programa pelo qual a gente foi feito. Seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Óbvio que a gente faz o que a gente pode, mas o quanto mais você conseguir seguir isso, melhor. Então, ter um dimmerzinho, né, em casa, ou usar uma luz indireta, que você vai diminuindo essa luminosidade. Colocar luz amarela no celular à noite, pode ser também. Já ajuda, né? Isso é importante. Esse foi o quinto. Esse foi o quinto, né? Quinto, faltam 2. O sono, os hormônios. Sexto são os olhar os hormônios. Isso é muito importante. Então, é exame mesmo, né? Ver exame. E assim, quando você começa a seguir o ciclo circadiano, quando você começa a dormir melhor, quando você começa a comer melhor, tudo isso vai melhorando a tua regulação hormonal, né? Todos os teus hormônios vão sendo regulados. E se mesmo assim eles não forem regulados, aí você vai ter que buscar a ajuda de um profissional para, às vezes, fazer uma reposição. Então, por exemplo, eu há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu tinha muita prostração, eu achava que eu tinha depressão, eu andava muito cansada, fui fazer meus exames e eu comia bem, eu estava super bem. E aí eu tinha uma disfunção tiroidiana. Depois que eu comecei a fazer medicação, eu tomo medicação contínua para tireoide. Minha vida mudou 100%. Então, assim, tem coisas até que às vezes a gente acha que é um problema emocional e muitas vezes é uma disfunção hormonal que você precisa tratar, né? Maravilhoso. E a sétima? Última, para fechar. O 7. Eu falei do comportamento, né? Eu acredito... Eu vou para o âmbito da espiritualidade, porque não tem como negar mais isso. Nós adoramos. Para mim, assim... E quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religião, né? Até para quem está assistindo. Cara, você tem que estar em concordância com aquilo que você acredita. Seja lá o que for. Né? Então, eu sou suspeita para falar, mas para mim não existe mais como negar a existência, né, de um divino, do Criador. E quanto mais a gente vai estudando isso, mais a gente vê os impactos positivos e negativos quando você não toma consciência e positivos quando você realmente internaliza isso na sua vida, né? Então, a espiritualidade para mim é algo muito importante e conectar isso, né, corpo, mente e espírito é para fechar com chave de ouro, né? Para mim é a base. Eu falei por último, mas quando você entende, né, as coisas vão começando a fazer mais sentido. Tudo vai se conectando. E você vê que realmente a ciência ela vem também para mostrar e comprovar muito do que a espiritualidade traz, né? Então viver a vida com significado, com propósito, né? Porque para além daquelas coisas que são do dia a dia, né? Outro dia, falando... Porque isso também é espiritual, né? Uhum. Eu me peguei em casa dançando. Comecei a dançar, coloquei uma música e comecei a dançar. E aí me deu Eu parei assim, numa intuição, e falou assim, tá vendo? Essa vibe que você trouxe pro mundo, essa alegria que você acabou de trazer, só por dançar, ela já contagia. Mesmo quem não está aqui perto te vendo, a energia passa. Porque tudo é energia. E você manipular, e você usar o teu espírito, a tua vida, o teu corpo, para pegar uma energia que está aqui perto de você, aqui, ó, tá a energia entre a gente, e você elevar a vibração dessa energia com o teu espírito, isso é viver. E agregar boas qualidades frequenciais à psicosfera da Terra. Psicosfera da Terra. E eu falei, cara, que máximo. Está tão contaminada. Exatamente. Porque eu penso assim, a Terra ela te traz tanto, o planeta, a Mãe Terra te dá muito. E o que a gente devolve, né? E o que a gente devolve? Devolve lixo, devolve coisas... Conflito, guerra. Autodestruição, né? Então, assim, a conta vai chegar. Exato. Eu acho que o Brasil inteiro agora pode voltar a escolher novamente. Você pode mudar a sua escolha a cada momento. Diante de todos esses elementos e informações super consistentes do Leme ao Pontal, que a Manu trouxe, você pode escolher ou se abrir para uma escuta
interessada, aberta, flexível, e trazer tudo isso para sua mudança aqui no plano tangível e também no sutil. Ou você pode voltar ao velho mundo de fazer como todos os outros faziam há tanto tempo e talvez não tenham tido o progresso necessário, ou reduzir as possibilidades pegando dica de rápido acesso milagrosa no Instagram, que não resolve vida de ninguém. Somos seres plurais, complexos, múltiplos, precisamos de uma abordagem multidisciplinar, e hoje a Manuela deu um espetáculo de autoamor por meio do corpo e da alimentação. Verdade. Manu, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi incrível, né? Foi. Muito bom. Foi maravilhosa. Tenho certeza que quem assistiu com a escuta do agora, do Ativa, presente, também se beneficiou muito, com tudo, muito aprendizado. O livro que a Manu comentou chama-se Força de Vontade Não Funciona. Não Depois funciona, vocês veem. isso. Para facilitar, quem estiver vendo e ouvindo no YouTube, vai estar as mídias sociais aqui da Manu na descrição do episódio. Clica com o mouse, já clica, e aí você pode seguir a Manu e fazer ali, seguir ela e seguir as dicas e ver se você está preparada para o Fênix. Recomendo o Fênix. É muito bom. E se você quiser mudar a tua vida, a sua saúde também, fazer contato com a Manu. E para quem estiver no Spotify escutando, procura no Instagram depois Ela com 2 L's. Manuela com 2 L's, Rangel. Rangel, tá? Procura no Instagram e aí você vai no link da bio e vai ter tudo lá sobre a Manu. Segue ela, vai acompanhando. E segue também o Neo Sapiens no Instagram, podcast Neo Sapiens. E aqui no YouTube não esquece de se inscrever, que você vem aqui, assiste, curte e tal, e não tem nem a coragem de se inscrever. Não entrega nenhuma inscrição. Nenhuma inscrição, nem um curtir. Nem um Só quer receber, não quer compartilhar. Tem que ter relação de equilíbrio, né? De equilíbrio. Dar e receber. Dar e receber. Então, por favor. Mantenha a relação de equilíbrio. Isso. Por favor, devolve um pouquinho aí. Manu, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico. Foi muito bom. Gostou, Fê? Eu sou apaixonada pelo Manu. Muito bom. Então, nos vemos no próximo episódio e até mais, pessoal. Até a próxima. Agora a gente vai comer. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que linda, Manu!